Muito bom dia a todos. Efetivamente, hoje é um dia dedicado ao Carlos Ramos. Estou aqui, enfim, na qualidade apenas de representante da Federação Portuguesa de Ténis e gostava de lhe dar só 2 palavras antes de vocês começarem, obviamente, a interagir com ele. Em primeiro lugar, estávamos aqui a conversar até o Carlos já há muitos anos que, portanto, arbitra, como todos sabem, teve uma carreira exemplar que muito dignificou o ténis português e muito ajudou o desenvolvimento da arbitragem portuguesa, que efetivamente hoje Portugal está no topo do mundo em termos de arbitragem, seja ao nível de árbitros de cadeira, seja ao nível de supervisores, portanto, pelo mundo fora. Enfim, como digo, hoje o dia é dedicado ao Carlos, mas a Federação não quis deixar de hoje homenageá-lo também pela sua carreira e vamos-lhe entregar uma lembrança para que simbolize isso mesmo. Deixa-me só tirar as cadeiras e juntem-se mais ao centro. Quem olhar para a Filipe? Não está? Okay. Obrigado, obrigado, Vasco. Muito obrigado, Vasco. Está feita a homenagem da Federação Portuguesa de Ténis e passamos à fase de perguntas e respostas com o Carlos Ramos à vossa disposição. Peço que levantem a mão e vamos gerindo. António. Vou só pedir um favor. O Sr. Presidente pode chegar um bocadinho mais Para a sua esquerda, para a tua esquerda. Como árbitro de cadeira, gostava de saber a tua opinião com a chegada do Hawkeye Live. Epá, boa pergunta logo desde o início. Antes de responder à tua pergunta, só muito rápido, Vasco, muito obrigado. Como na final do Estoril Open, nada do que aconteceu no domingo nada daquilo eu sabia que ia acontecer. Não foi realmente planeado, como aqui não foi planeado, e muito obrigado. Agora, para responder à tua pergunta, o Hawkeye Live, eu acho que, como tudo na vida, na arbitragem, depende do ângulo, da perspectiva que temos sobre ele. De uma perspectiva de arbitragem pura e dura, de serviço da arbitragem aos jogadores, o Hawkeye Live permite aos árbitros fornecer um serviço melhor aos jogadores. Portanto, a arbitragem é melhor com o Hawkeye Live porque evita muitos erros. Evita muitos erros e permite que os jogadores se concentrem sobre jogar ténis e eles nem têm que ver se a bola é dentro ou fora, porque como não têm que fazer challenge, não têm que ver se a bola é dentro ou fora. Então, a arbitragem é melhor. Agora, é melhor para a arbitragem? Não sei, acho que o tempo o dirá. Mas para mim a verdadeira questão é melhor para o ténis? Quando olhamos para o ténis o todo do ténis, também não sei, acho que é o tempo que o dirás. Penso que já existem alguns eventos, existem muitos eventos que querem o Hawkeye Live e já existem alguns que estão bastante reticentes, porque acham que os jogos ficam demasiado, não aborrecidos, mas um bocadinho estereotipados, que não há, como é que se diz, discussões, ou que falta aquela emoção das discussões com os árbitros, muita gente gosta de ver os árbitros em dificuldade, faz um bocadinho parte do nosso desporto e dos outros esportes também, e as pessoas sentem um bocadinho falta disso, ou algum tipo de pessoa sente falta disso. Portanto, eu acho mais uma vez que a verdadeira questão é: será bom para o ténis ou não? E qualquer que seja a resposta, a arbitragem vai se adaptar. Carlos, vi que a maioria das perguntas vai contar a tua história, o teu passado. Eu tenho mais curiosidade para saber o que é que vai ser o teu futuro daqui para a frente. Ainda és um rapaz novo, não é? Apesar de ser nós ainda novo, mas gostava de perceber o que é que tu vais dar ainda à arbitragem, internacionalmente ou em termos nacionais, e quais são os teus planos de futuro. Pois, eu
como tu disse, eu também não sou do passado, também do futuro também não, eu sou muito do presente, viver o presente, mas o futuro, portanto, em termos de arbitragem, eu no Estoril, como disse, arbitrei o meu último jogo, portanto, subi para a cadeira de árbitro pela última vez, continuo na arbitragem, de momento, mas a expressão não existe muito em português, mas o meu coração não está na juiz de arbitragem, o meu coração sempre esteve na arbitragem de cadeira, mesmo que gosto muito de ser juiz-árbitro e que acho que tenho condições e qualidades para ser um bom juiz-árbitro. Já sou juiz-árbitro há mais de 15 anos, juiz-árbitro mesmo nível Gold Badge já há uns 15 anos, portanto, mesmo que não exerça muito, é uma atividade que eu gosto, que já faço há muitos anos, mas pelo menos, uma vez mais, eu vivo o presente. O meu presente hoje, o meu coração está na arbitragem de cadeira, portanto, mas vou continuar como juiz-árbitro e ver se, agora que deixei a arbitragem de cadeira, e dedicando-me mais a fundo à parte do juiz de arbitragem, se as coisas mudam. Mas a parte do juiz de arbitragem tem algo que eu não gosto muito, que é a parte administrativa. Eu sou uma pessoa de terreno, de campo, de momento, e a juiz de arbitragem tem uma parte administrativa que é muito pesada e cada vez mais pesada, com a qual eu me identifico muito pouco. Mas eu acho que, como árbitro de cadeira, consegui, ao longo dos anos, há pessoas aqui que me conhecem há muitos anos, a Filipa conhece-me, nós jogávamos ténis juntos e pronto, era adolescente e hoje tenho 52 anos. E há pessoas que me conhecem há 40 anos ou até mais. Aqui o Zé Carlos, que tu conheces-me desde que eu sou puto, que vinha aqui jogar no Jamor e comecei como juiz de linha, até apanhei bolas aqui nos torneios do Jamor. Eu consegui, em árbitro de cadeira, tornar as minhas fraquezas um bocadinho das minhas qualidades, e penso que dedicando-me a fundo a juiz de arbitragem, penso que poderia conseguir fazer a mesma coisa. Uma das coisas que eram bastante fracas em mim quando comecei a arbitrar era a gestão das emoções, era a concentração, a comunicação, e penso que hoje em dia são 3 das minhas melhores qualidades, ou foram, porque já acabou a minha arbitragem de cadeira, mas foram 3 das minhas melhores qualidades como árbitro de cadeira. Estás ótimo. Estou ótimo? Obrigado. Respondi à pergunta? Sim? Ok. Às vezes despisto-me um bocadinho e, portanto, se não responder à pergunta, por favor, digam-me. Obrigado. É, uma vez mais, é uma questão de perspectiva. Eu acho que eu gosto muito de viver o presente, uma vez mais, e acho que há um tempo para tudo. Eu tenho 52 anos, já há uns 10 anos que eu penso seriamente no dia em que vou ter que deixar de arbitrar. E para mim era fundamental, na minha forma de estar na arbitragem, era fundamental deixar enquanto estivesse a arbitrar ao nível que eu gosto de arbitrar. Hoje, com 52 anos, esse nível, as coisas tornam-se mais frágeis. Nós perdemos, com a idade e com a maturidade, acho que nós ganhamos muito em certas coisas, com a idade, maturidade, experiência da vida, perspectiva, que é uma palavra que eu uso muito e da qual gosto muito, não só da palavra, mas da realidade dela, do que está por trás dela. Ganhamos muitas coisas, mas perdemos outras. Penso que alguns de vocês repararam que agora, este ano no Estoril Open foi o primeiro ano que me viram arbitrar de óculos, por exemplo. Portanto, a minha visão baixou, tive que assumir que ela baixou. Eu poderia até ter escondido, mas já não nós temos, no nosso código de conduta, há uma parte que trata da visão, e temos a obrigação de ter uma visão. Em Portugal é 10-10 ou 20-20, não sei, mas pronto, depende dos países, mas temos que ter o equivalente a 10-10 ou 20-20. Já não tinha exatamente, tentei lentes de contacto, até aqui nos Challengers do ano passado arbitrei com lentes de contacto, mas tinha a impressão de ter 2 crepes nos olhos e não me consegui habituar, e pronto, tive que assumir arbitrar com óculos, mas é reflexo de capacidades que começam a baixar, a visão começou a baixar, mesmo se com óculos arbitrava, sentia-me
completa confiança e a ver a bola tão bem como via antes, mas a realidade é que as minhas capacidades começaram a baixar, como é normal e como já estaria com certeza a acontecer há vários anos. Os reflexos, outras coisas. Portanto, eu sempre tentei ser, e cada vez mais, um árbitro de sentir as coisas. Senti que era o momento certo, que estava cada vez mais a correr riscos de começar a arbitrar menos bem, ou a arbitrar a um nível que não me satisfaria. E preferia decidir antes de ter que ser imposto, antes que me fosse imposto. Decidi, é o momento para deixar. Não tinha previsto deixar no Estoril Open, tinha previsto deixar em Roland Garros, era um torneio para o qual eu já estava selecionado e ia fazer. Ontem informei as pessoas que cancelava Roland Garros, porque durante o Estoril Open, cada dia que passava, para mim era mais claro que era ali um momento para parar. Tive a sorte de parar naquele jogo, que foi numa final de singulares, sem a mínima certeza que ia fazer, porque penso que a última vez que houve um português que fez a final de singulares do Estoril Open, penso que fui eu, em 98. Portanto, o Jorge já tinha feito, Jorge Dias tinha feito, e gostaria que falássemos um bocadinho do Jorge. Se houver alguma pergunta em relação a ele, gostaria que falássemos dele, senão eu gostaria de falar mesmo sem pergunta. O Jorge Dias fez a final há muitos anos, foi o primeiro de nós a fazer, depois o Carlos Sanches também fez, e penso que eu, em 98, fui o último a fazê-lo. Portanto, não tinha a mínima segurança que faria, aliás, tinha uma completa insegurança em relação a isso, de ir fazer a final, e tinha decidido que o meu último jogo seria no Estoril Open, que fizesse a final de singulares, a final de pares, uma meia final de pares, ou o que quer que fosse no Central ou que fosse no Cascais ou no terceiro campo. Portanto, decidi fazer isso porque me fez sentido, porque achei que era um bocadinho também, em inglês diz-se, a tradução direta seria fechar o círculo. Eu comecei aqui no Jamor, foi aqui que o Estoril Open começou também. A minha primeira final ATP foi no Estoril Open, aqui no Jamor. Acabo no Estoril Open, no Estoril, e o meu último jogo, a minha última final ATP, no meu país, no país onde eu nasci como árbitro e acabei como árbitro de cadeira. Portanto, para mim foi um momento ideal para o fazer. Mais uma vez senti-o mesmo e estou felicíssimo de ter tomado essa decisão, e acho que o Miguel Leal, que é um árbitro português também que penso que todos conhecem, disse-me no domingo que achava que os planetas se tinham alinhado para mim naquele dia. E foi um bocadinho o sentimento que eu tive. Portanto, ainda me reconfortou-me, ou confortou-me muito, reconfortou-me, acho que é francês, não é? Confortou-me muito na minha decisão de ter decidido fazer o meu último jogo no Estoril. Obrigado. Já que está a falar sobre essa final, o que é que foi sentido durante o decorrer do jogo, depois já ter tomado essa decisão e ter decidido que era o último jogo? Durante o decorrer do jogo foi sentido que era realmente a decisão certa, ou durante alguns minutos pode eventualmente ter pensado, se calhar ainda fazia isto mais algum tempo? Durante a semana eu cheguei, eu estava a fazer um torneio na zona de Paris como juiz árbitro a semana passada, a semana antes do Estoril Open. Cheguei no domingo e foi um bocadinho a partir do momento em que eu cheguei, sim, cada dia com o carinho que as pessoas me deram e com o facto de estar a arbitrar no Estoril e de me sentir bem na cadeira e de sentir também que estava a arbitrar bem, e queria, naquele momento presente, estava a arbitrar bem, e pensei, é agora que vai ser, pronto. Se não for agora, vai ser em Roland Garros, não, mas vai ser agora no meu país, uma vez mais no meu país, e rodeado de muitos dos meus amigos. Também havia a coincidência de vários deles estarem cá. O Jorge Dias, que é uma pessoa que é fundamental para mim como amigo e como ídolo, quando eu comecei a arbitrar, estava cá. A Mariana Alves, que é uma amiga, uma irmã, uma pessoa por quem eu tenho muito apreço, também estava, e ela viaja muitíssimo. Também estava, pessoas da minha família estavam também, a minha irmã estava, que também poucos sabem, mas também foi árbitra
há muitos anos atrás, foi árbitra white badge e poderia ter arbitrado muito mais anos, mas decidiu deixar a arbitragem. Ela também estava. Portanto, foi um concurso de circunstâncias que, uma vez mais, me fizeram sentir que era aquele momento e uma vez mais estou feliz por ter seguido o meu instinto. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia. Já sei que gosta de falar do presente, mas ia pedir que fizesse uma reflexão do passado. Um balanço da sua carreira, pontos mais positivos, pontos menos positivos, e ao episódio que marca a sua carreira, é impressionante, vou falar sobre isso, o episódio que você deu a Sim. vocês entretanto falaram, o que é que nos pode acrescentar sobre isso, e já agora que impacto é que acha que isso tem na sua carreira? Ok, há várias perguntas na sua pergunta. Eu, se calhar, vou esquecer algumas, mas relembro-me que eu vou responder com prazer. Sei lá, eu falei há bocado do Jorge Dias. O Jorge Dias foi a primeira pessoa que me fez sonhar em ser árbitro. Acho que ninguém, quando é criança, sonha em ser árbitro. Pelo menos não foi o meu caso e acho que não é o caso de ninguém. Eu, sempre sonhei em ser desportista. Quando era miúdo, jogava futebol, era guarda-redes de futebol, era louco por futebol, era louco pelo Bento, que muitos de vocês, que era o guarda-redes da Seleção Nacional e do Benfica, e era o meu ídolo. Só que eu era pequeno demais, ainda continuo a ser pequeno, mas na altura era mesmo pequeno, não sou como a Filipa, que quando era pequena já era grande. Mas eu era pequeno, então vi que não ia chegar a lado nenhum como guarda-redes. Conheci o ténis, entusiasmei-me muito pelo ténis muito rapidamente, que é uma característica minha. Eu, quando faço alguma coisa, vou a fundo, às vezes um bocadinho demasiado a fundo, mas pronto, é uma característica minha que eu assumo. Portanto, conheci o ténis e fiquei louco pelo ténis. Só que comecei tarde, não tinha o talento que eu queria e rapidamente também vi que não iria chegar a lado nenhum, mesmo se tentei muito aqui no Clube de Ténis Jamor. Joguei vários anos aqui no Clube de Ténis Jamor, treinado pelo Mário Azevedo Gomes, mas realmente como jogador não havia grande esperança para mim, pelo menos eu não tinha esperança no meu ténis e foi uma altura que em Portugal haviam muitos torneios. O João Lagos começou a organizar muitos torneios em Portugal nessa altura, havia o João Moura Diniz também, que organizava torneios, a Federação Portuguesa de Ténis, que também na época organizava vários torneios, e havia as condições ideais para haver para os árbitros terem oportunidades em Portugal. E pronto, aproveitei isso. O primeiro dia que entrei no campo como juiz de linha, por acaso foi o que em termos éticos hoje em dia seria, ou pelo menos a alto nível, seria inaceitável, mas entrei como juiz de linha para um jogo do meu treinador no Nacional Primeiras aqui, o Mário Azevedo Gomes, que jogou um jogo no Nacional Primeiras no campo 1, e eu entrei para a linha de fundo como juiz de linha. E entrei no campo e pensei, isto é um espetáculo, adorei e pronto, e o resto é, como se diz em inglês, o resto é história. E pronto, empolguei muito com a arbitragem e assim continuei durante vários anos em Portugal, primeiro para ganhar experiência, fazendo muitos torneios em Portugal, muitos torneios nacionais, muitos interclubes. Lembro-me um dia de interclubes aqui no estádio também, que fiz para aí 8 ou 9 jogos na cadeira, os jogos todos do dia. Ali no campo 1 fiz os jogos todos do dia, talvez tenha arbitrado, estava há bocado a falar com o Vasco, a perguntar-lhe se tinha arbitrado algum jogo dele, possivelmente, talvez naquele dia até. Portanto, o dia todo de jogos, e éramos poucos árbitros e ficávamos com o campo, os jogos todos daquele campo. Portanto, em termos nacionais foi assim. Em termos internacionais, está aqui o Zé Carlos aqui na frente a olhar para mim e eu a pensar, uma das minhas primeiras memórias fortes de como árbitro internacional foi aqui no Centralito, que na altura nós chamávamos o Central, numa Taça Davis, que tu se calhar te lembras, que foi Portugal-Holanda, que o outro árbitro, que era o árbitro principal, que eu era um puto e era o árbitro principal, era o António Sequeira, o falecido António Sequeira, que era uma pessoa que estava, que penso era a pessoa que controlava, que organizava toda a arbitragem em Portugal nos anos 80, fim dos anos 80 para mim. O António era árbitro de cadeira, eu convidaram-me assim um bocadinho no último minuto para ser árbitro de cadeira também. E pronto, foi a minha primeira grande experiência como árbitro de cadeira num evento grande e adorei. E o Zé Carlos era capitão da equipa portuguesa e penso que na altura jogava o Nuno, o João, o Nuno Marques, o João Cunha Silva, não sei se o Emanuel estava na equipa, mas pronto, ainda não estava. Mas pronto, foi a minha primeira grande experiência como árbitro de cadeira. Ainda não era internacional. E depois
os torneios, começar a fazer as primeiras viagens de torneios internacionais e, logicamente, o primeiro grande slam, que foi para mim o US Open em 91. E depois foi de grande slam em grande slam e taças Davis e, portanto, muitos encontros, muitos torneios que me marcaram. Logicamente, quando eu fui a primeira vez que eu entrei num clube de grande slam foi em Roland Garros, quando fui fazer o meu curso de árbitro internacional. Entrei lá um mês antes do torneio e achei aquilo fabuloso, incrível. Tirei 30 fotografias com uma máquina antiga em que fiz um erro e ficaram todas no mesmo coisa. Eu carreguei forte demais naquilo, não sei o que é que fiz. Ficaram as fotografias todas no mesmo, aquelas máquinas com filmantes, ficou tudo na mesma coisa, no mesmo, como é que se chama, não? Na mesma fotografia, ficaram para aí 30 ou 40 fotografias que eu tirei lá e pronto, e pensei, vai ser uma coisa que me vai marcar toda a minha vida. Jamais pensaria que iria fazer 30 Roland Garros consecutivos, iria fazer todas as finais lá e 30 Wimbledons consecutivos e quase tantos US Opens e Australian Opens. Portanto, tudo isso me marcou muito, ainda mais quando se nós tivéssemos se o Estoril Open fosse um grande slam, seria quase normal que eu, sendo árbitro profissional, tivesse a expectativa de fazer a final de singulares masculinos ou femininos desse grande slam, mas sendo estrangeiro e na altura em que nós começámos na arbitragem, um árbitro estrangeiro não tinha a mínima possibilidade de fazer uma final do grande slam. O Jorge Dias foi o primeiro a fazer a final do Wimbledon como estrangeiro, mesmo se tinha havido um estrangeiro, mas baseado em Inglaterra, que a tinha feito nos anos 60, talvez. Mas o Jorge foi o primeiro árbitro profissional a fazer uma final do Grand Slam, a final do Wimbledon, que estava completamente fechada a todos os estrangeiros, como estava Roland Garros fechada a todos os estrangeiros. Eu fui o primeiro a fazê-la e único a tê-la feito até ao ano passado, que foi um árbitro britânico, o James Kyottavong, que a fez. E como era fechado na Austrália, que depois se abriu, por falta de árbitros australianos com a capacidade de a fazer, e como era fechado nos Estados Unidos, completamente fechado, e depois se abriu também por falta de árbitros americanos com a capacidade de a fazer. Portanto, mas na altura que eu comecei, estava tudo completamente fechado e nós não tínhamos a mínima esperança. Era um sonho, mas não era um sonho razoável. Portanto, logicamente que a minha primeira final de Grand Slam é uma coisa que, é um bocadinho, na altura, principalmente na altura, era se podemos dizer, usar a palavra o grau para um árbitro de cadeira. E fila em 2005, no Open da Austrália, com um contexto que era inacreditável, porque era a minha primeira final, a primeira vez que havia um australiano na final em 20 anos, a primeira final que foi jogada à noite, no Open da Austrália, o centenário do torneio, portanto, um concurso de circunstâncias que era enorme, e a minha primeira final, e foi o momento que mais, se tem que escolher um momento da minha carreira de árbitro, é o momento que mais me marcou, e um momento que durante os primeiros 20 minutos do jogo, eu nunca tomei drogas nenhumas, mas acho que foi o mais perto de estar drogado que eu já estive na minha vida. Durante 20 minutos eu estava completamente, não sabia o que estava a acontecer, tanto que ainda tenho por acaso a roupa, que estava um bocadinho frio. Eu estava a usar uma sweatshirt e tive que cortar as pontas daqui da manga da sweatshirt, que me estava a apertar e até estava a parar a circulação. Portanto, peguei numa tesoura e cortei aquilo e lá continuei a arbitrar. Mas 20 minutos assim, e depois foi um jogo inacreditável. Entrei, como os jogadores dizem, entrar na zona, nós árbitros também nos acontece. Entrei na zona e não podia falhar uma bola, e foi o que aconteceu. E pronto, depois mais variedíssimos outros jogos que vão marcando momentos. Minha primeira final em Wimbledon, que foi em 2007, o Federer contra o Nadal, que o Federer ganhou em 5 sets e esteve muito perto de a perder, e que perdeu no ano seguinte, em 2008, em 5 sets também contra o Nadal. Um jogo que foi inacreditável, mas como o ano seguinte foi ainda mais inacreditável, toda a gente esqueceu 2007, infelizmente. E, sei lá, a primeira final de Taça Davis, por exemplo, foi também... Eu tive uma sorte incrível com certos jogos que fiz, mas a minha primeira final de Taça Davis foi em Espanha, Estados Unidos, que foi jogada num campo de futebol. Compra aí, batemos o recorde na altura, o recorde de espectadores, foi para quase 30 mil espectadores a fazer aquele jogo, com um ambiente de futebol que eu só conhecia no futebol, com o som a vir
para a cadeira, como quando estamos a ver um jogo de futebol e acontece uma coisa do outro lado do campo e que sentimos o som a chegar. Nunca tinha sentido isso no ténis e são momentos que ficam marcados para sempre e sem ser, como é que se diz em português? Em francês diz-se sem ter uma cabeça assim, como é que se diz? Sem ser peneiroso. Eu penso um bocado que eu estive no melhor da minha arbitragem nos momentos que me pediram o mais de mim em termos de capacidades. Dos jogos mais difíceis que eu tive foram talvez os jogos que eu melhor arbitrei. Por alguma razão foi, mas pronto, essa Davis foi a mesma coisa e como muitos outros jogos, logicamente que e tinhas perguntado em relação a momentos menos bons, tive muitos, infelizmente, muitos momentos em que arbitrei mal, em que tomei decisões que mudaram o rumo de um jogo e para nós que isso aconteça numa final do Grand Slam ou no campo 23 durante o qualifying, para nós dá-nos é muito frustrante e dá-nos muita tristeza, logicamente que as consequências mediáticas não são as mesmas. Se cometemos um erro que muda o jogo no campo 23, na frente de 50 pessoas, é uma coisa. Se é no Central, na frente de 25 mil, é outra coisa, com televisão para o mundo inteiro e tudo isso. Mesmo se hoje em dia, mesmo no campo 23, na frente de 10 espectadores, há câmaras por todo o lado e qualquer ponto que seja jogado pode ser revisto e analisado e cada vez mais hoje, em Roland Garros, por exemplo, qualquer ponto que seja jogado e nos outros Grand Slam também, há 5 ou 6 ângulos diferentes e podemos analisá-lo, mesmo em termos de arbitragem, analisá-lo de 10 maneiras diferentes. Portanto, já não é a mesma coisa que era antes, em que as coisas que se passavam no 23 quase ninguém as via. Portanto, infelizmente, muitos momentos em que tomei decisões erradas, sempre partindo do bom princípio. Para mim, eu falei bastante de jogos importantes e de finais de Grand Slam e tudo isso, mas a minha forma de estar na arbitragem nunca foi de viver para esses jogos. Eu vivia esses jogos, mas não vivia para esses jogos. Sempre os vivia e me preparei muitíssimo para eles, mas eu não estava na arbitragem para fazer esses jogos. Esses jogos para mim sempre foram um bónus. Nunca estive a pensar, tenho que fazer estes jogos, senão vou ficar frustrado. Não, mas quando os recebi, acolhi-os da melhor forma possível e com a experiência aprendi a acolhê-los melhor, mas nunca foram uma razão para eu estar na arbitragem. A razão para eu estar na arbitragem sempre foi a mesma, sempre foi, para já, um amor, que é uma palavra que eu no outro dia usei quando falei. Acho que é uma palavra que em português tem uma conotação muito forte e nós usamos pouco a palavra amor e amo. Em francês usa-se muito fácil, j'aime, uma pessoa diz a toda hora, 100 vezes por dia. Em inglês, I love, uma pessoa diz muito. Os brasileiros usam muito mais do que nós e nós temos um bocadinho medo de usar essa palavra. Pelo menos eu tenho e uso muito pouco. Mas eu amo o ténis, amo a arbitragem e amo os jogadores e admiro. Eu tentei ser jogador e fui um zero à esquerda como jogador. E mesmo quando estou a arbitrar o 200 ou 300 do mundo ou 500, eu tenho imensa admiração pelos jogadores, admiração e respeito, porque eles sejam 500 do mundo, ou pior, que é muito bom, já são uns super dotados, ou que sejam o número 1 ou o número 1 do mundo. Para mim, em termos de consideração pela pessoa, respeito pela pessoa, é exatamente a mesma coisa. E sempre foi algo muito importante na minha forma de estar na arbitragem, respeitar as pessoas por serem pessoas e por serem desportistas, no caso do ténis, e respeitar os jogos porque são jogos, não porque são a final do Wimbledon ou do Estoril Open ou de Roland Garros e não a primeira ronda de qualifying do Nacional Primeiras. Para mim sempre foi muito importante respeitar qualquer pessoa e qualquer jogo da mesma forma, adaptando-me às circunstâncias desse evento, dessa pessoa, que são diferentes, que são únicas. Cada pessoa é única e cada jogo é único. Mais coisas da tua pergunta. Serena Williams? Ok, Serena Williams. Pronto, agora, é assim, antes de responder a isso, porque é que eu estou aqui hoje? Estou de férias, portanto, tomei uma decisão muito importante na minha vida de arbitragem, sobre a qual refleti muito, que não foi fácil, mas que já disse que estou muito feliz de ter tomado.
sempre que eu trabalho aqui em Portugal, nos últimos anos, sempre que trabalhei em Portugal, foi para a ATP. A ATP tem uma regra muito estrita em que os árbitros, quando estão num torneio ATP, não têm o direito de falar à imprensa. Eu trabalhei para a ATP até domingo. Na segunda-feira já não estava a trabalhar para a ATP. Portanto, verifiquei com a ITF, que gera uma instância que para nós que rege as obrigações e os deveres, os deveres e as obrigações e tudo o que está à volta do Código de Conduta dos Árbitros, que é em inglês que se chama Joint Certification Program, que são todas as instâncias juntas reunidas para a arbitragem. E perguntei-lhes, tenho que pedir autorização a alguém para dar entrevistas em Portugal agora depois disto, ou posso fazê-lo? Disseram, não, podes fazê-lo, não tem problema, só tens que respeitar o Código de Conduta dos Árbitros. Portanto, como não estou aqui a trabalhar e recebi vários pedidos de entrevista a partir de domingo, segunda, recebi vários pedidos de entrevista, falei com um amigo que me aconselhou falar com o Gaspar e pedi ao Gaspar, olha, está a acontecer isto, eu estou de férias, não queria estar terça-feira a fazer isto, e depois quarta, e depois quinta, porque eu estou aqui também para mudar um bocadinho as ideias e muito para estar com a minha família. Portanto, pedi ajuda ao Gaspar e chegámos à conclusão que seria uma boa ideia fazer isto, porque havia o interesse da vossa parte e eu, como podem ver, eu adoro falar, e adoro falar não de mim, mas aqui estamos um bocado para falar de mim também, e eu assumo isso e aceito, mas adoro falar de arbitragem. E penso que, ou gostaria que no nosso sistema de arbitragem nós falássemos mais de arbitragem, quando temos razão e quando não temos razão. Mas infelizmente não é isso, ou a realidade é que não é isso, e que em muitos torneios, dos quais os torneios ATP, e há uma razão para isso, logicamente, os árbitros não têm o direito de se pronunciar, mas pronto, hoje não trabalho para ninguém e aqui estou, e por isso estamos a falar da minha carreira e de arbitragem em geral. Agora, eu falei do Código de Conduta. Infelizmente, eu não posso falar do jogo com Serena Williams, não tenho o direito de falar nem de jogadores específicos, nem de eventos específicos, jogos, e principalmente jogos que tenham sido polémicos, como sabemos, toda a gente sabe que aquele jogo o foi. Muito polémico, alimentou muita polémica durante bastante tempo. Hoje eu não posso falar sobre ele ainda. Hoje, como eu ainda sou árbitro e continuo, como disse, como juiz-árbitro, não tenho o direito de falar sobre ele. Não é que eu não queira falar, de maneira nenhuma. Não teria o mínimo problema em falar sobre ele, e sem dizer que tive razão, ou não tive razão, ou mais razão, ou menos, eu não tenho o mínimo problema em falar quando eu não tenho razão. E falo nos bastidores com as pessoas que me perguntam quantas vezes eu tomei erros, eu cometi erros e falei sobre eles de forma não oficial, porque não tinha o direito de o fazer, mas com amigos, com o Vasco, já tive com treinadores, muitas vezes acaba o jogo, o treinador vem falar connosco, e nós dizemos, olha, desculpa, enganei-me, quis fazer assim, mas não saiu, ou saiu mal por isto. Portanto, não é de maneira nenhuma algo que me cause a mínima dificuldade, ou com o qual eu tenho dificuldade. Apenas não posso, lamento. Mas respondi a tudo já ou não? Sim. Ok, obrigado. Aplica-se, sim. Olha, aplica-se, Isaura, nem só aos ex-jogadores, mas aos ex-árbitros também. Ex-árbitros também têm, acho que ali no Código de Conduta há uma cláusula que não é porque, imaginemos que eu tivesse deixado de ser árbitro e juiz-árbitro, hoje, pelo menos hoje, ainda não poderia falar daquela situação. Não sei exatamente depois de quanto tempo é que poderia falar sobre ela, mas um livro de memórias, talvez. Bom dia. Algum jogador que o tenha marcado pela sua irreverência, ou cordialidade, ou forma de jogar? Algum jogador que, Sim. nestes 20 anos de carreira, que... Oh, Isaura, agora vou-me contradizer. Porque é um ex-jogador, não vou falar da Serena Williams, mas é um ex-jogador, é um ex-jogador, mas já não vai voltar a jogar.
acho eu, mas quando eu era miúdo, o meu ídolo, eu há bocado falei do Jorge Dias como ídolo, como árbitro, mas o meu ídolo como jogador era o John McEnroe. Portanto, é um ex-jogador, estou-me a contradizer um bocadinho porque estou a falar dele, não é? Mas é uma das pessoas, John McEnroe, e aquela geração de jogadores, um bocadinho antes e depois, de Nastase, de jogadores que eram complicados para os árbitros, principalmente o Nastase e o McEnroe, foram jogadores que foram jogadores graças aos quais a arbitragem profissional surgiu, porque houve, e o José Carlos, que está no ténis há muito mais anos que eu, acho que conhece essa realidade, não? Se os jogadores todos fossem fáceis, se os eventos todos fossem fáceis, não haveria nem árbitros de cadeira profissionais, nem supervisores profissionais, como o Carlos Sanches e como a Mariana Alves, porque seria fácil e teria ficado como era há 50 anos atrás, em que, mesmo nos grandes slam, eram os jogadores ali do país, da cidade, que faziam 1 ou 2 eventos por ano. Portanto, este tipo de jogadores obrigou-nos a nós a pôr a fasquia muito mais alto. Portanto, eles puseram a fasquia muito mais alto e nós, para continuarmos a poder saltá-la, tivemos que melhorar o nível da arbitragem. E eu, mesmo apenas, portanto, eu já arbitro há muitos anos, mas são poucos anos comparado com a história do ténis e da arbitragem. Mas mesmo nos meus 35 anos de arbitragem, eu vi uma evolução enorme na qualidade da arbitragem, porque os jogadores nos desafiam e portanto, faz para mim perfeito sentido que o meu ídolo, eu ainda não sabia que ia ser árbitro, mas faz-me perfeito sentido que o meu ídolo fosse o McEnroe, que era um jogador extremamente difícil de arbitrar e que eu infelizmente nunca tive o prazer, porque o prazer é relativo, para mim o prazer na arbitragem, eu adoro a arbitragem, amo a arbitragem, mas quando estou a arbitrar, apenas gosto da arbitragem quando estou a arbitrar bem. Portanto, é muito ligado à performance. Se eu estou a fazer um jogo, por mais espetacular que ele seja, e que estou a arbitrar mal, que infelizmente acontecia várias vezes, é difícil aproveitar, mas muitas vezes senti que estava a arbitrar bem e o prazer é enorme. Mas o McEnroe é um jogador que para mim era espetacular e foi uma das razões talvez pelas quais eu me tornei árbitro, porque achei também o desafio muito interessante. Infelizmente, quando eu comecei na arbitragem, nos primeiros 10 anos de arbitragem que ele ainda lá estava, eu ainda não era bom o suficiente para arbitrar os seus jogos, porque apenas os árbitros mais experientes, com mais traquejo, faziam os seus jogos. Mas desta nova geração, depois do McEnroe, mas há algum jogador que eu tenha marcado? Há muitos, mas eu não posso falar sobre eles. Mas sim, mas sabe que nós estamos numa. Portanto, eu sou um apaixonado pelo ténis, não só pela arbitragem, mas pelo ténis, pelo bom ténis. Eu não jogava muito, mas tinha técnica, alguma técnica. Eu sempre gostei do ténis bonito, sempre gostei de estudar um bocado o ténis, apenas não tinha o talento suficiente para entrar num mundo de super talentuosos, porque toda esta gente, todas estas jogadoras que nós vemos aqui são super talentos. São 200, 300 e muito melhor. Temos a Sakkari aqui, temos a Kontaveit, que são jogadoras de topo, mas as outras que não são de topo são super dotadas também. Portanto, eu não tinha essas qualidades, mas eu vivi, então, principalmente nos últimos 15 anos, tanto no ténis feminino como no ténis masculino, no feminino voltando ainda um bocadinho antes, vivemos uma época incrível, com jogadoras incríveis. No ténis feminino com Mauresmo, ainda antes com o Graf, com Celes, com Hingis, e houve ali um momento em que havia as duas belgas, a Henin e a Clijsters. Eu lembro de fazer jogos na Bélgica, que a partir da primeira ronda o estádio estava cheio. Eles vendiam lugares que tinham visão parcial, via-se metade do campo e eles conseguiam vender aquilo. E então, uma época em que havia as duas Williams a jogar ao topo. Hantukova, havia Mauresmo, havia Marie Pierce ainda, portanto, no ténis feminino, incrível. E eu estive lá e são todas jogadoras que eu admirei muito.
E no masculino, nos últimos 15 anos, com Federer, Nadal, Murray, Wawrinka, jogadores como Monfils, como qualquer pessoa que goste de ténis, como eu, não só pode ficar deslumbrada com esse tipo de jogadores. Mas eles são tão bons e tão diferentes que é difícil. Para já, para mim, eu não escolheria um, mas escolho um grupo, porque para mim sempre foi importante. Nós, na arbitragem, quando arbitramos um jogo, estamos sempre na corda bamba. E a diferença entre ser muito bom e ser muito mau é mínima. Uma má correção, um momento de inatenção, sem falar especificamente do jogo do domingo, mas no jogo do domingo passei ao lado 2, 3 vezes, pelo menos 2 vezes ao lado de ser ridículo. Porque ser ridículo por não fazer uma correção e depois do sistema eletrónico que lá tínhamos, que é o Fox 10, mostrar que a bola era fora assim. Mas a diferença entre ver uma bola assim e hesitar e não anunciar porque estamos com as emoções do nosso último jogo ou com as emoções de ter cometido um errozito antes ou de uma discussão anterior que nos fica na cabeça. A diferença entre um e o outro, entre lidar com isso e tomar a decisão correta, mesmo em situações relativamente claras, e não o fazer, é mínima. E quando não fazemos, temos aspecto somos ridículos ali, porque as pessoas dizem, mas como é que ele não viu a bola que foi 15 centímetros fora? Portanto, uma pessoa está sempre ali na corda bamba, como árbitro de cadeira. E é uma constante da carreira de um árbitro estar ali sob muita pressão, na corda bamba. E os jogadores também é a mesma coisa, jogam os jogos, então os jogos de pares, aquilo decide-se, a maior parte dos jogos de pares decide-se sobre 2 pontos no jogo. Portanto, eu já estou-me a perder um bocadinho na resposta, mas esta noção de pressão e de risco é muito presente na nossa carreira. Agora eu perdi-me no trabalho de árbitro de cadeira, perdi um bocadinho na resposta. Ser algum jogador que tenha Pois, exatamente, esses jogadores, todos esses, não há um específico, há um grupo de jogadores, mas exatamente, já sei o que eu queria dizer. Portanto, há muitíssima pressão, temos que confiar muito no nosso instinto quando estamos a arbitrar. E o instinto, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem estudei este tipo de assunto, mas pela experiência, o instinto, nós nem sempre podemos confiar nele, mas às vezes temos que confiar nele. Há ali uma fronteira muito, muito ténue entre o não confiar e tiveste razão e o confiar e não tiveste razão. Portanto, então, para mim sempre foi muito importante, e não penso que todos os meus colegas façam isso. Não é que eu me ponha num pedestal em relação a eles, mas é a minha forma de estar na arbitragem. Sempre foi muito importante não ter jogadores ou jogadoras que fossem os meus preferidos, porque sempre achei que, ou não dizer, olha, este jogo vai ser fácil, ou este jogo ela vai ganhar fácil, ou não sei, nada, sempre entrei no campo para arbitrar um jogo de forma mais neutra possível, porque muitas vezes sinto que há situações e há decisões que estão ali 49-51%, e que não queria que esse 1% que faz a diferença, ou 2% que faz a diferença, fossem gostar mais de um do que o outro. Gostar mais da direita do Federer que do serviço da Serena Williams. Portanto, sempre me tentei admirar o grupo de jogadores, mas não os jogadores que jogaram enquanto eu estava a arbitrar, mas não admirar mais um mais do que outro. Responde à pergunta? Sim, só mesmo para terminar, desculpa. Quem vai perguntar isto é uma lei de ténis. Sim. Ser jornalista, desporto, os especialistas estão aqui, sou totalmente Sim. Não sei se a pergunta se apelou mais assim a um jogador. Porquê que o silêncio no ténis é tão importante? Eu falo isto num estádio de 60 mil pessoas, um jogador já bateu o penalti, estão 60 mil a gritar. Porquê que no ténis o silêncio é tão importante? Porque é que é importante? Eu acho que o silêncio seria importante da mesma forma no futebol, se essa fosse a tradição do futebol. Acho que sim. Acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação que é, como se sabe, inacreditável, que é exemplar. O ser humano e os outros animais. E o jogador de futebol habituou-se. Olha o basquete, por exemplo.
O basquete, quando eles estão ali em pontos, um ponto para decidir o encontro, para decidir o jogo, e estão ali no lançamento livre, né? Não sei se é assim que se chama, quando eu era miúdo acho que era isso que se chamava, e que está toda a gente a assobiar, está toda a gente mesmo a assobiar e a fazer assim na frente deles e não sei o quê, eles estão super concentrados. No ténis não é assim. Portanto, como é que se diz? A realidade do ténis é diferente. Portanto, os jogadores, a expectativa de um jogador de ténis é diferente. Pela tradição do ténis, se a tradição do ténis fosse diferente, e que é um bocadinho diferente na Taça Davis e na Billie Jean King Cup, quando há muito público, é um bocadinho diferente. E hoje ela é diferente, ela evoluiu também, porque há 20, 30 anos atrás fazia-se muito menos barulho num campo de ténis do que se faz hoje. Portanto, o ténis está a evoluir com o seu tempo. Portanto, o ténis adapta-se ao tempo, à realidade do que as pessoas querem hoje, mas dentro dos seus limites, ou dos limites que são aceitáveis. Mas isso pode mudar, e se mudar, os jogadores vão se adaptar. Mas o meu ponto de vista pessoal é que o ténis, e o Vasco aqui pode-me, se cá vai dizer, o Carlos não tem a mínima ideia do que está a dizer, mas é a minha opinião, não sei se estás de acordo, se não, mas eu acho que o ténis tem tudo a ganhar em ficar como ele é, em respeitando as suas tradições e não em querer ficar como os outros desportos. E um exemplo que para mim é fundamental nisto é o Wimbledon. O Wimbledon é um torneio onde há muitas tradições, que é um torneio que é muito moderno, mas à sua maneira, mas nos bastidores, que está cheio de tecnologia, mas ninguém a vê. O campo número 3 do Wimbledon, que lá está há 10 anos, parece que lá está há 100. Está ali tudo ali é feito na tradição. E é o torneio, talvez, de ténis com mais sucesso. E o mais tradicional. Jogam no branco, tanta coisa, tudo que é tecnologia, tudo que é, por exemplo, em Wimbledon não se vê o que se vê nos outros torneios. Os jogadores entram no campo e apresenta-se o jogador, como aqui tinha no Estoril Open, por exemplo, que apresenta os jogadores, falam da biografia dos jogadores durante o aquecimento e tudo isso. O Wimbledon é diferente e eu acho que uma grande parte do seu sucesso, logicamente, é a qualidade, mas também esta diferença e este respeito da tradição do ténis e daquele evento. E eu acho que o ténis, por vezes, eu tenho medo que o ténis esteja a querer ser um bocadinho demais como os outros desportos. Faz um bocadinho de medo, mas pronto, não é o meu domínio. O Vasco podia responder muito melhor a isto do que eu. Mas para mim, eu acho importante esta tradição. Hoje é assim, mas se amanhã mudar, os jogadores vão se adaptar, porque eles são super, mais uma vez, são super dotados e eles adaptam-se a tudo. Carlos, não sei se tens uma bola de cristal ou não, mas queria que falasse um pouquinho das tuas perspectivas para a arbitragem portuguesa a nível internacional nos próximos anos. Nós tivemos o Jorge, vai jogar, o Carlos Sanches, agora supervisor, a Mariana, o Rogério seguiu a sua via de supervisor. Daqui a quantos anos é que tu achas que podemos voltar a ter um árbitro português regularmente, no ATP, no WTA, e a fazer eventualmente torneios grandes lá? Temos o Miguel Leal, que já tem algumas experiências desse género, mas acho eu que ainda não de forma regular. A tecnologia está cada vez mais a tomar conta também da vossa posição. Qualquer dia já só temos o árbitro em campo para cantar o resultado, como tu sabes. Quantos anos é que tu achas que vão passar ainda a termos um árbitro português ou uma árbitra portuguesa regularmente nos principais torneios? Nós temos muitos árbitros portugueses que são muito bons, não é só a Mariana, pronto, já deixou de arbitrar, e o Carlos Sanches, o Jorge, o Rogério, eu. Não somos só nós, temos vários árbitros portugueses com muita qualidade. Agora, eu não sabia que tinha... Eu achava que tinha potencial, mas eu sou um bocadinho na arbitragem, sou um bocadinho como... Os gatos têm 7 vidas, não é? Eu estou na praia na minha terceira vida como árbitro, porque arbitrei durante muitos anos para a ATP, depois tive um problema com eles e eles deixaram de me dar torneios e eu até parei um bocadinho de arbitrar durante alguns meses. Na altura já tinha um filho, o meu filho mais novo era bebé e pensei, bom, é o momento ideal para deixar de arbitrar e ter uma vida mais estável. E nessa altura eu sabia que tinha algum potencial para arbitrar, mas não tinha feito nada do que fiz hoje. Não tinha feito nenhuma final de Grand Slam, não tinha ido ao Masters, não tinha feito finais de Taça Davis, não tinha... Portanto, quando é que eu realmente soube que tinha
eu achava que talvez tivesse o potencial, mas só tive a certeza quando me deram as oportunidades. Portanto, é muito uma questão de oportunidades. Se não me tivessem dado a oportunidade de fazer a final da Austrália em 2005, eu jamais saberia se teria realmente a capacidade de arbitrar um jogo desses, que requer, esses jogos requerem outro tipo de capacidades, principalmente arbitrá-los regularmente. Agora, em Portugal, na altura, como eu disse, havia o contexto perfeito para termos bons árbitros de cadeira. Tínhamos o Jorge Dias, que era um ídolo para nós e que já estava a arbitrar ao mais alto nível. Portanto, é inspiração para o Carlos Sanches, para a Mariana Alves, para mim, para outros que havia na altura, mas que não chegaram tão alto, como o Paulo Diniz, como outros colegas que agora me estou a esquecer do nome, o Paulo Oliveira e outros, mas alguns de nós chegaram muito alto. Tivemos, portanto, o contexto, os eventos, e tivemos a inspiração, o Jorge, que fizeram ali uma boa massa para fazer o pão. Aquilo misturou-se muito facilmente e bem, e pronto, e saiu qualidade. Hoje, graças ao Vasco e à Federação e a tudo, e ao Santos Costa e a toda a gente que trabalha o ano todo em Portugal no ténis, com certeza há mais, mas como eu vivo em França e estou muito fora da realidade do ténis em Portugal, mas vejo o que se passa, principalmente quando cá estou. Como não tenho redes sociais também custa um bocadinho de seguir, mas hoje eu vejo com orgulho e com esperança que se está a fazer muitíssimas coisas no ténis português. Vejo, para já, os jogadores, vê-se um grupo de jogadoras e de jogadores que tem realmente um núcleo forte e que me dá imenso orgulho. Vejo os jogadores no domingo, no Estoril Open, é um orgulho ver. Tínhamos 4 jogos e 3 dos quais tinham um português na última ronda do qualifying, e que jogaram bem e que não estavam ali, foram wildcards e pronto, por sorte, jogaram bem, ganharam e jogaram bem, e é um orgulho, logicamente, mantendo a minha neutralidade de árbitro, mas é um orgulho ver isso e ver como o ténis português está a desenvolver. Não tínhamos estruturas nenhumas de jeito indoor hoje em dia, que eu ainda não visitei, mas dizem que temos 1 ou 2 estruturas que são muito boas, e temos muitos eventos. Portanto, os árbitros hoje em dia, cada vez, e foi uma coisa que vários colegas me disseram, que há muito interesse na arbitragem em Portugal. Hoje em dia há muitos árbitros que querem passar o curso e querem ficar árbitros de ténis. Portanto, porquê? Porque há os eventos, porque há trabalho no ténis. Há eventos, há vontade, há uma organização por trás disso, com o Paulo Cardoso e outras pessoas que estão a trabalhar muito o ano inteiro na organização da arbitragem em Portugal. Portanto, há inspiração, que na altura foi o Jorge Dias e hoje é o Carlos Sanches, é a Mariana Alves, sou eu. Portanto, pessoas que os podemos inspirar. Portanto, eles podem olhar e pensar, fogo, foi espetacular quando eu vi a Mariana Alves a fazer a final do Masters, ou quando vi o Carlos Sanches ser supervisor, quem quer ser supervisor, o Carlos Sanches ser supervisor do Estoril Open e do Masters também, que já foi, ou o Carlos Ramos fazer uma final dos Olímpicos, ou fazer a final de um Grand Slam. Portanto, se eles querem inspiração, ela está cá, eles podem a ter em Portugal. E há, uma vez mais, os eventos. Há eventos por todo lado. Não sei quantos eventos internacionais temos em Portugal atualmente. 40 eventos internacionais, 31 ITFs, 9 Challengers, o Estoril Open. Portanto, é um contexto ideal para termos árbitros. Portanto, não há uma fórmula matemática, como tu sabes, para isto, não é? Mas eu penso que muito brevemente poderemos ter árbitros portugueses de topo outra vez. Vendo alguns árbitros portugueses e sem estar a falar sobre eles em um nome ou 2 em especial, eu vejo 2 ou 3 nomes aqui em Portugal, 2 ou 3 pessoas que hoje começam a arbitrar um bocado na cadeira, ainda estão nas linhas, que eu vejo que têm imenso potencial e que são boas pessoas, que são pessoas com valores, que são pessoas... Tudo é relativo, mas eu vejo a minha forma de estar na arbitragem e vejo pessoas que digam, esta miúda ou este miúdo podem ir longe. E que eu estou a ajudar, empurro-os, pico-os um bocadinho, e penso que sim. E alguns dos árbitros também atuais, que já temos a arbitrar há vários anos, também têm muito potencial. Têm que acreditar neles, têm que ter oportunidades também para provar o seu potencial e ver se podem chegar mais alto ou não. Pode ser que fiquem pelo potencial, mas também pode ser que acolham as oportunidades e
isto, logicamente, que a arbitragem não é como para os jogadores, não há um ranking de árbitros. O jogador que se tem o ranking, com licença, se tem o ranking, entra no quadro, ou no qualifying. Se não tem ranking, fica fora. Os árbitros, não é por ranking, é muito, logicamente, a qualidade, mas o que pensam de nós. Podemos ser muito bons, se pensam que somos maus, dentro deste meio. Portanto, isso conta muito e é muito subjetivo. Mas tem as oportunidades, em Portugal, acho que tem atualmente um contexto ideal para isso acontecer e espero que aconteça. Obrigado. Queria só perguntar uma coisa, Carlos. Nós vemos no futebol que os árbitros são maltratados todas as semanas, nos órgãos de comunicação, nas redes sociais. No ténis, felizmente, isso não acontece, mas também diria que não há tanta unanimidade como houve no domingo, quando o Carlos se anunciou que ia retirar-se. Vimos nas redes sociais várias mensagens dos jogadores congratulá-lo pela carreira. Pode contar-nos um pouco o carinho que recebeu nesse dia e que tem recebido nestes dias que Sim. seguem à final? Por acaso eu não vi mensagem nenhuma dos jogadores. Houveram? Maria João Cola, Francisco Cabral, acho que o João Sousa também. Eu mais uma vez não tenho redes sociais, mas às vezes enviam-me assim uma imagem de uma coisa, de uma rede, por exemplo, sei que a Federação Portuguesa de Ténis fez como é que se diz, um posting, não é? Um post em que, e obrigado, não sei se fosse tu responsável, Vasco, ou quem foi responsável, se foram vocês responsáveis disso, obrigado pelo terem feito, e mandaram-me. E depois havia por acaso, do José Morgado, que eu vi. José Morgado, é? José Morgado, está aqui, desculpa lá. Já tinha lido várias vezes, mas não sabia. Olha, vi um teu por acaso, e o primeiro comentário era péssimo em relação a mim, era em inglês, May he live in infamity, ou uma coisa que era assim, e fiquei a pensar, oh meu Deus, pá. Pois, obrigado, mas portanto, como eu não tenho redes sociais, fico-me por o screenshot que aparece ali e pronto, e não vejo mais nada. Portanto, exatamente, isso, olha, por acaso isso fiquei muito contente pelo comentário dele. Aquilo que aconteceu no domingo, eu já falei um bocadinho sobre isso, não foi nada preparado. Não, mesmo, eu disse ao Carlos Sanches, que era o supervisor, as duas pessoas que poderiam decidir de quem fazia a final do Estoril Open eram o Carlos Sanches e o Rogério Santos. Eles souberam que era o meu último jogo no domingo de manhã. Portanto, esta decisão foi tomada durante a semana e como é que se diz, vinculada no sábado. Eu só soube que ia fazer a final no sábado à noite, depois de saírem as designações dos árbitros. E apenas no domingo de manhã disse ao Carlos e ao Rogério, portanto eles não sabiam, ninguém sabia, e disse ao João Zilhão no sábado à noite, porque eu precisava que a minha irmã e a minha mãe entrassem no domingo. Eu não tinha, aquilo estava lotado, não é? Não havia bilhetes, e eu pedi ao João se ele podia organizar bilhetes para a minha família. Portanto, está tudo bem ou não? Sim. Portanto, nada daquilo foi organizado da mesma forma que, portanto, o João, eu disse ao João, os jogos são os jogadores, não somos nós. Portanto, e, como vocês sabem, nem todos os jogos correm bem. Portanto, este vai ser o meu último jogo. Espero que corra bem, mas se calhar não vai correr bem. Portanto, eu gostava que nada fosse feito antes do jogo, e se quiseres fazer alguma coisa depois do jogo, fica nas tuas mãos. E eu ia continuar a falar, eu disse-me, Carlos, para. Ok, não fazemos nada antes do jogo e o resto deixa connosco. Portanto, eu não sabia que eles me iam dar o que deram, que eu adorei, que achei de uma classe incrível, e tendo tido apenas a noite para tratar daquilo, que eu disse ao João, às 9 da noite no sábado. E não tinha a mínima ideia que ia abrir um bocadinho a cerimónia da final e que ia falar. Jamais, que eu saiba, jamais um árbitro falou, mais uma vez, não é para me pôr num pedestal, foi ali os planetas que se alinharam um bocadinho e que eu adorei fazê-lo, mas jamais um árbitro falou numa cerimónia de entrega de prémios de um torneio tão grande, penso eu. Pelo menos não tenho memória disso. E não estava à espera de eu fazer nada foi organizado, foi tudo ali soube daquilo naquele momento. Agora, para responder mais à sua pergunta, deixa lá ver se eu não me perco outra vez. Relembro um bocadinho da pergunta. Quem recebeu
Sim, o carinho, exatamente. O carinho foi, pá, desde que, para já, eu tenho imenso orgulho de ser português, mas eu não sou uma pessoa de bandeira, de minimamente. Há pessoas, principalmente de certos países, que sofreram muito com a guerra nos últimos anos. Nós também sofremos muito com a guerra. Eu particularmente sofri muito com a guerra. Eu sou de Moçambique e quase que morri em Moçambique quando era miúdo. Portanto, ficámos a um dedo de sobreviver a toda a minha família, porque o meu pai trabalhava no aeroporto em Lourenço Marques, que agora é Maputo, e foi uma das primeiras áreas a serem atacadas. E nós fomos atacados e estávamos três filhos escondidos no armário. Portanto, nós também sofremos com a guerra, mas foi há muitos anos. Mas há jogadores de países e árbitros que infelizmente sofreram da guerra e estão a sofrer da guerra agora, portanto são muito mais patrióticos, também por isso. Eu sou muito patriótico, mas não sou aquela pessoa que no mundo só existe Portugal. Tento ser muito objetivo também, tento pensar nas pessoas mais do que no país, mais do que na bandeira, mas fico muito orgulhoso quando no meu país, que hoje tenho 2 países, mas sou português e francês, mas o meu coração está em Portugal, não está em França, mesmo que esteja um bocadinho em França também, mas fico orgulhoso quando as coisas em Portugal correm bem. Fico orgulhoso quando me convidaram há uns anos atrás para ver a final do Euro no estádio, com um amigo que tinha bilhetes e me ofereceu, lá em Paris, e que Portugal ganhou o Euro, porque fiquei orgulhoso, porque Portugal tinha tido um percurso extraordinário e merecia, mesmo se talvez durante a maior parte daquele jogo não mereceu ganhar o jogo, mas mereceu ganhar no final. E fico orgulhoso quando Portugal faz coisas bem e os portugueses fazem coisas bem. E aqui, a primeira coisa que me tornou muito orgulhoso foi a reação do João Zilhão. Eu disse-lhe no sábado à noite e a reação dele foi inacreditável. Ele ficou comovido, a forma como ele ficou comovido e como abriu todas as portas para eu fazer o que eu quisesse, ele e os parceiros dele, aqueles 2 alemães que são parceiros dele, foi inacreditável. E coisas que parece que só podem acontecer em Portugal. Portanto, eu fui muito acarinhado, a partir desse, já estava a ser, e a partir desse momento foi realmente incrível. E portanto, da parte do João, depois da parte dos meus colegas, quando eu lhes comecei a dizer, depois do jogo, quando eu recebi aquilo, a reação do público também, jamais eu poderia esperar que iam estar um estádio de pé a aplaudir a carreira de um árbitro. Adorei, mas não, jamais estaria à espera disso. E depois, desde então, recebi para aí, 200 mensagens, cada uma mais bonita do que a outra, de colegas, não de jogadores. Recebi, por acaso, uma mensagem de uma jogadora, mas muitas mensagens de carinho e de apoio que são, que me fazem muito bem, sim, que são muito importantes, porque eu sempre tentei estar na arbitragem de uma forma qualitativa, portanto ter uma arbitragem de qualidade, e sempre foi fundamental para mim, mas sempre tentei também ser um árbitro que era um exemplo para os outros, e penso que é uma das coisas que se sobressai da minha carreira de árbitro, é ter sido um exemplo para os outros, como o Jorge Dias foi um exemplo para mim. Ainda disse no outro dia ao Jorge, no outro dia à noite, estávamos a falar, fomos jantar juntos, estávamos a falar, e eu disse ao Jorge, há coisas que tu fizeste à Mariana, ao Carlos Sanches e a mim há 25 anos atrás, e eu faço-as todos os dias aos meus colegas. Foste um exemplo para mim. Para mim sempre foi muito importante não ser o tipo de pessoa faz o que eu digo, não faças o que eu faço, mas faz o que eu digo e faz o que eu faço. Portanto, de dar o exemplo. Portanto, o que recebo das pessoas reflete essa postura no ténis e pronto, e faz-me bastante feliz. Não só eu quis ser assim, mas penso que sou visto como uma pessoa que dá o exemplo e que é um exemplo para os outros árbitros. Obrigado. Somente rapidamente na sequência daquilo que disse dos novos jogadores do ténis da arbitragem portuguesa que podem oferecer, não sei se tem algum receio que com o desaparecimento dos vezes de linha em alguns torneios, que a qualidade dos árbitros nessa primeira fase possa diminuir, porque os árbitros não têm acesso, pelo menos neste momento em 2 Grand Slam já não têm acesso à possibilidade de fazer linhas num torneio como esse, parece que na altura era relevante para crescer como árbitro, e também sobre a questão da tradição, das linhas e tem a ver com a tradição do ténis estar a evoluir, a questão do coaching, que é uma das coisas
se sente que a evolução é para aquilo que o coaching seja como já está hoje, completamente implementado, e se a forma como os árbitros lidam com isso Sim. está mais facilitada. Ótima pergunta. Relembro-me, se eu me perder, relembro-me, se faz favor. Portanto, a primeira parte, mais uma vez, nós, o homem e a mulher, logicamente, o árbitro adapta-se. Portanto, o sistema que nós temos hoje em dia, ele é baseado, ou era baseado, e agora está-se a adaptar, em termos os torneios grandes como a possibilidade de evolução para os árbitros, de experiência para os árbitros. Os meus primeiros grandes jogos, ou as primeiras vezes que eu tive em grandes jogos, com grande pressão, com muito público, não foi como árbitro de cadeira, foi como juiz de linha. Os primeiros foram no Open dos Estados Unidos. Estar no campo central como juiz de linha, com 20 mil pessoas, na altura com Becker, com jogadores, com Lendl, com McEnroe. Eu nunca estive na cadeira com McEnroe, mas estive nas linhas. Portanto, e era assim que o nosso sistema funcionava. Os árbitros de cadeira, com potencial, faziam torneios acima do seu nível para o quadro principal, faziam muitas vezes cadeira nos qualifyings, quando o nível de exigência é inferior, e depois ficavam no quadro principal como árbitros de cadeira, como juiz de linha. Portanto, isso continua a acontecer. Agora, menos, e não acontece nos torneios em que não há juízes de linha, que é o que tu estás a dizer. Portanto, com a arbitragem, portanto, a arbitragem eletrónica, que se resumiu durante muitos anos ao Hawkeye, mas não é o Hawkeye, não é a única companhia, permitia continuar a ter juízes de linha. E agora a arbitragem eletrónica, que nós chamamos ELC, Electronic Line Calling Live, não tem juízes de linha. Portanto, logicamente, quando acontece isso, não há juízes de linha, há ainda um grupo de juízes de linha, de pessoas que têm um outro papel, mas que fundamentalmente são juízes de linha com um outro papel durante esses jogos, para acompanhar os jogadores à casa de banho, por exemplo, para nos ajudar em outras funções, mas que é um grupo mínimo. E para, quando o sistema falha, podermos reunir essas pessoas todas que estão no estádio e fazer uma equipa de juízes de linha, uma ou duas equipas de juízes de linha, que já aconteceu. Só que, em vez de termos 300 jobs, como nós dizemos, posições de juiz de linha, agora temos 20 pessoas que podem ocupar, potencialmente ser juiz de linha num torneio e potencialmente usar aquela experiência. Portanto, nós estamos a adaptar, a arbitragem está-se a adaptar, mas é verdade que durante muitos e muitos anos a maneira de entrar naquele tipo de jogos era como juiz de linha. E ganhavas confiança como juiz de linha, lidavas com aquela pressão, com as várias pressões dos jogos grandes como juiz de linha, e depois entravas pouco a pouco a fazer esses jogos como árbitro de cadeira, se tivesses a qualidade. Estamos a adaptar, vamos adaptar, mas uma vez mais, o que é importante no meio disto tudo é o ténis. A arbitragem adapta-se, mas o que nós queremos, todos os árbitros, ou pelo menos eu e muitos dos meus colegas, é que o ténis que seja o melhor para o ténis. Mas é verdade que nós temos que nos habituar. Os franceses dizem muito a cenoura, portanto, a cenoura à frente dos árbitros, Pronto, a cenoura à frente do coelho, para os árbitros. Em França, por exemplo, continua a ser Roland Garros. Os árbitros estão ali o ano todo a fazer torneios, às vezes com condições menos boas, com desafios menos interessantes, por vezes, ou que eles acham menos interessantes, porque sabem que em maio há Roland Garros e eles vão estar como juiz de linha em Roland Garros. Já não existe isto no US Open, já não existe no Open da Austrália, ainda existe em Wimbledon, mas pronto, adaptação é a palavra. Agora, o resto da tua pergunta era... Em relação ao coaching, se é hoje em dia mais Ok. fácil para os árbitros? O coaching, eu sou uma pessoa que sempre estive, como é que é dizer, houveram várias situações comigo na arbitragem à volta do coaching, sem falar de situações específicas. O coaching para nós é assim, ainda não há coaching em todos os torneios. Os torneios ITF, os 15 mil, 25 mil, até aos 100 mil femininos, a partir de 125 já é da WTA, e os torneios masculinos 15 e 25, não há coaching. Nos outros torneios, como no Estoril Open, na semana passada, há coaching
com algumas regras. Portanto, não é um coaching que uma pessoa não tem mais que olhar para os treinadores. Há regras que têm que ser seguidas, mas eles têm a possibilidade de fazer coaching durante os jogos. Para nós, árbitros, o árbitro não faz as regras, o árbitro está lá para cumprir as regras. Portanto, ninguém me pergunta se o coaching, se eu gosto ou se não gosto do coaching. As pessoas dizem-me, pá, Carlos, arbitras este jogo e com isso vai tomar conta do coaching, ou ia, cada vez ia antes e agora cada vez menos, ter que aplicar a regra do coaching, que é uma regra que sempre esteve na minha arbitragem, desde que eu sou árbitro, presente no ténis e que agora está presente de uma outra forma. Portanto, essa regra é uma regra que era muito difícil antes, e continua a ser nos torneios ITF, por exemplo, muito difícil de aplicar. E muito trabalhosa para o árbitro. E que requer muita qualidade de arbitragem para aplicar bem. Muita experiência, muito bom senso, muito equilíbrio, muito, como dizem os brasileiros, jogo de cintura, não sei como é que nós dizemos em português, mas... E não é fácil aplicar e dá-nos muito trabalho. Agora, é mais fácil arbitrar com a regra do coaching que temos atualmente, é mais fácil e menos penoso para nós e para os jogadores, em geral, com certeza. É certo para o ténis? Não sei. Não sei se será melhor ou pior para o ténis na sua globalidade, não sei. Os torneios ITF deste nível vão abrir o coaching da mesma forma que a ATP, a WTA e os grandes Slam o estão a abrir, também não sei. Mas nós estamos lá para aplicar as regras, não somos nós que as fazemos. E penso que é o approach certo de o árbitro de cadeira é entrar para o campo e dizer, bom, há esta regra, vou aplicá-la. E é o que eu sempre tentei fazer. Estamos já para concluir. Eu agradeço uma vez mais a todos a vossa presença, também naturalmente ao Carlos pela disponibilidade e à Federação Portuguesa de Ténis. Desejo-vos a todos um bom dia, aproveito-vos para ficarem connosco, convido-vos a almoçarem, a assistirem aos encontros da Billie Jean King Cup. Neste momento está a jogar Inês Murta, penso que já terá começado o segundo set, depois teremos o segundo singular e o encontro de pares, e são muito bem-vindos a continuar connosco. E mais uma salva de palmas. Obrigado. Também, muito obrigado da minha parte a todos. Eu pensei que íamos ter, sei lá, 3 ou 4 pessoas, 5 pessoas e 5 minutos eu sabia que não porque eu falo muito, mas agradeço terem estado. Vasco, agradeço também ter estado aqui. Espero que não tenha sido chato. Muito obrigado pela vossa presença.